Diz a frase que uma mala nunca volta de uma viagem arrumada da mesma forma. E essa é uma das maiores verdades que o mundo pode oferecer. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, Lucas Escrita. Quem é Lucas? Esse que vos fala. Sou autor do livro A Bruxa Escondida de Jerusalém, Histórias de Zocasta. Também sou escritor, faço vídeos para a internet nas horas vagas. Também escrevo música de vez em quando, pelo que eu percebi. E eu falo pensamento aleatório na internet aí quando eu tô com vontade. Então, bem-vindos ao meu videocast chamado Conversas de Refeição, onde nós temos uma conversa qual você vai ter com seus amigos ou família no meio de uma festa, daquelas conversas que você vai voltar pra casa repensando praticamente toda a sua vida e vai demorar um bom tempo pra você dormir, porque você vai ficar olhando pro teto e falando, meu Deus, o que eu estou fazendo de minha vida? Mas enfim, hoje o tema do vídeo eu ainda não sei. Basicamente, se você é novo nesse canal, você vai entender que esse vídeo é basicamente eu falando por meia hora abobrinha. Eu não tenho roteiro, eu simplesmente tenho uma ideia na minha cachola, abro a câmera e começo a falar. Eu sou um querido de 18 anos, eu não tenho muitos planos. Mas enfim. O tema de hoje, mais ou menos, do vídeo é sobre um insight, por isso que eu tive durante uma viagem. Eu acabei de voltar de viagem hoje, faz poucas horas que eu acabei de chegar em casa. E durante essa viagem eu tive várias ideias, inclusive uma delas é o que eu tô fazendo agora, esse videocast. E por isso que eu comecei o vídeo falando sobre que uma mala nunca volta da mesma forma como ela foi arrumada. Inclusive essa frase é minha, eu acho. Se não me engano, fui eu que inventei essa frase. Não tem a menor... Sabe? Não tem... Eu acho que eu não tive nenhuma inspiração pra essa frase. Eu simplesmente me bateu na minha cabeça e falei, olha essa frase. Mas enfim, é basicamente isso. Uma mala nunca volta de viagem arrumada da mesma forma. E isso vale tanto para a mala quanto para nós mesmos. Porque, realmente, quando você vai viajar, você vê muita coisa. Pelo menos eu, pequeno querido poético. Inclusive, isso eu até fiz um textinho que eu vou gravar depois pra rede vizinha também. Que é sobre olhar para a vida de forma poética. Vamos começar o vídeo dessa forma. Assim. Vamos começar por esse tópico aqui. Que foi um dos primeiros insights que eu tive, que vai levar para o que eu vou falar depois. Ver a vida de forma poética, por quê ver a vida de forma poética? E isso conversa com a frase que eu falei no começo do vídeo, que nenhuma mala volta de viagem da mesma forma. Isso é a nossa cabeça é uma grande mala. A nossa cabeça, ela é como se cada memória fosse uma roupa, um carregador de celular, um livro, um caderno que a gente leva para todos os lugares. E acho que a grande coisa da vida é realmente a gente levar essa mala e sempre encher ela de mais coisas boas. Não encher ela de lixo, pelo amor de Deus, não encher de roupa suja. A roupa suja sempre vai numa sacolinha à parte, tá? Por favor, sacolinhas à parte com roupa suja. E... que na nossa cabeça seria terapia. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é... a grande coisa, acho que, de uma boa viagem é você enriquecer a sua mala da cabeça. Por isso que eu digo que eu vejo a vida de forma muito poética. E por isso que eu digo que uma mala nunca volta da mesma forma. Porque sempre que eu vou pra uma viagem, eu tento ao máximo olhar pro ambiente, ver o que ele tem a me inspirar, o que ele tem a falar. Todo ambiente tem alguma coisa a falar. Isso não precisa só ser numa viagem. Eu falo isso numa viagem, mas a vida toda eu botei na minha cabeça que uma ida ao mercado é uma grande aventura. Eu não sei porquê, mas eu sempre tive essa ideia. Desde que eu era muito pequeno, pra mim, ir até o mercado já é uma grande aventura. Porque eu sempre tenho uma frase que eu falo, você nunca sabe qual é a aventura que pode te esperar na próxima esquina. Então, isso vale até mesmo pra esquina da minha casa. Então, realmente, é o que eu tô falando. A grande coisa de viagens, de passeios, é você olhar pro ambiente e ver o que ele tem a te inspirar. E ver o que ele pode te trazer pra sua vida. Ver o que ele pode melhorar pra você, o que ele pode... o que pode te inspirar, qual arte aquele mundo pode te mostrar. Tanto que tem o texto que eu falo, que acho que eu vou ler. Eu ia fazer um vídeo só sobre esse texto, mas eu tô com vontade de ler. Vontade de ler ele aqui, cadê? Já vou ver aqui. É um pequeno roteirinho de vídeo que eu vou gravar na rede vizinha, então quem tá assistindo aqui já vai ter um spoiler, que é basicamente o texto que eu falo, é duas pessoas conversando, e elas falam uma pra outra. O primeiro fala, e é por isso que eu prefiro abraços é por isso que eu prefiro abraços a apertos de mão, porque rola o toque de corações. E aí o outro fala, por que você é sempre assim? Assim como? Por que você sempre vê a vida de forma poética? Por que não ver a vida de forma poética? Aí o outro fala, acho que isso evita a gente de se frustrar ou se machucar.
Aí o outro responde: pois eu acho que é justamente o contrário. Como assim? Eu acho que a vida é muito vasta, complexa e admirável para não se vê-la pelos olhos da poesia. Há muito que o mundo há muito que o mundo ignora pelo fato de estarem presos na correria do dia a dia comum. As pessoas perdem os sentimentos simples e as paisagens bonitas porque têm medo de parar e apreciar, já que sempre têm medo de estar perdendo tempo. Aí o outro responde: só que na verdade elas, e aí ele complementa, elas estão perdendo tempo quando não dão atenção às pequenas poesias da vida e ao que elas têm a nos contar. Então é basicamente esse um dos textos que eu escrevi durante essa viagem, porque eu realmente, quando eu vou em viagens, eu percebo muito o ambiente, eu gosto muito de ficar olhando, eu gosto de associar também ambientes, não sei se vocês fazem isso, mas associar ambientes a imagem, a músicas, eu gosto muito de fazer isso, tanto que qualquer pessoa que me segue no Instagram sabe que eu posto muito vídeo com música, eu posto muito vídeo de paisagem normal com música, eu já até fiz pequenos filmes, é fiz pequenos filmes com músicas, misturando cenas do normal, cenas normais, sabe? Não tem uma necessidade de ter alguma história, só cenas normais com alguma música muito legal, que combine, sabe? Geralmente, como eu vou muito pra praia, então eu sempre boto música mais calma, música mais relax, sabe? Eu já fiz um com uma música amarelo, branco e azul. Amarelo, azul e branco, desculpa. Amarelo, azul e branco da Ana Vitória, que ficou um vídeo lindo, porque eu gosto. Eu comecei a fazer um pouco de cinema, mas eu acabei não fazendo. Então eu gosto muito de analisar as pequenas histórias que o mundo ao redor, e isso não só em viagens, mas como eu disse, mas analisar as pequenas histórias que o mundo tem a nos contar. Porque eu acho que o mundo tem muita história para contar e a gente não percebe. A gente está tão focado naquela velocidade. Eu mesmo falo isso por mim. Muitas vezes eu perco de olhar certas paisagens e apreciar pequenos momentos. Uma das coisas que eu mais gosto da quando hoje eu fui viajar, mas eu sempre faço isso, meio que eu faço isso. Às vezes eu não sei porquê, mas eu falo das pessoas como se eu não fosse um ser humano. Eu não sei. Às vezes eu tenho esse sentimento, às vezes até nas minhas relações com amigos, assim, eu não sei, parece que eu sinto, não é ser, é porque eu tenho muito medo de ir pro lado pique-me da coisa. Mas de me sentir diferente e não me sentir completamente encaixado em muitas coisas. Eu não quero ir pro lado pick-me, por favor. Mas é realmente o fato de que às vezes eu olho pros seres humanos como se eu não fosse um ser humano. Eu não sei. Às vezes eu gosto, tipo, que nem eu tava andando numa pracinha com meu pai e com a minha mãe. E aí eu vi pessoas jogando basquete. Um menino alto jogando basquete com umas criancinha menorzinha, tipo, e os pais do lado. Provavelmente era uma família. E aí do outro lado tinha gente andando de bicicleta, no outro tinha uma pista de skate. E aí eu falo, olha, humanos sendo humanos. É engraçado, eu não sei, eu simplesmente gosto de analisar essas pequenas poesias que é o ser humano sendo um ser humano. Tipo, tira. Se você pegar, por exemplo, assim, eu falei isso até em outro vídeo, seres humanos não são muito diferentes de formigas. Por que eu falo isso? Porque se você for tirar toda a parte da, tipo, a maldade do ser humano, ou a ganância, enfim, essa história toda. Os seres humanos são apenas animais, vivendo de uma forma na sociedade deles. Tipo, assim, por que eu digo que eu gosto de formiga? Porque cada formiga tem a sua função. Uma vai construir o formigueiro, a outra vai pegar a folhinha, a outra tá cuidando dos filhotes, enfim, não sei muito sobre a ciência das formigas, mas é basicamente o ser humano. Se você tirar toda a parte de pensar que você é um ser humano, imagina ETs olhando para os seres humanos. Nós somos apenas animais. A gente tem a nossa sociedade, a gente pensa que a gente está no centro do universo, mas a gente é apenas seres humanos. E é muito legal quando a gente vê seres humanos na sua própria natureza. Tipo, um ser humano andando, uma pequena pessoa andando de bicicleta, outra tá jogando futebol normalmente, sabe? A outra tá andando olhando uma flor, ou tem um velhinho sentado num banco observando uma árvore, ou tem outra pessoa lendo ou desenhando. Eu não sei porquê, mas eu gosto muito de ver seres humanos sendo humanos, deixando daquele lado, seres humanos, e seres humanos. Entende? Tipo, eu gosto de ver essa poesia das coisas simples do ser humano. Porque o ser humano tem muita coisa de ver o grandioso, pessoas fazendo coisas grandiosas, mas é tão bonito o simples. O simples, o básico já é tão bonito. Um bom dia, um sorriso,
uma pessoa que derruba um negócio da prateleira do mercado e você vai lá e pega e a pessoa agradece, você fala de nada. É tão rico esses momentos, são tão valiosos esses momentos, são tão simples e tão complexos. O ser humano é tão vasto, tão bonito de ver nessa pequena natureza que ele é. E eu gosto muito de analisar isso nas viagens que eu faço, porque eu vejo humanos em diferentes cenários. E eu acho muito bonito, porque realmente eles têm muito a se contar, tem muita poesia nesse meio. E, enfim. Mas, dito isso, como eu disse, e aí, entrando em outro tópico desse vídeo, que é o fato de que realmente ir em viagens geralmente me inspira muito, porque eu realmente vejo essa coisa, eu vejo seres humanos sendo seres humanos, eu vejo natureza, eu vejo cenários bonitos que completam com músicas, porque eu sou uma pessoa que escuta música 24 horas por dia, se você me tirar a música é como se tivesse meu ar. Então, eu acabo gostando muito de ver isso, e isso me inspira. Isso me inspira. Viagens me inspiram de monte. De monte mesmo, assim. Tanto que, nessa viagem que eu fiz, eu fiquei 4 dias. A gente foi na segunda... segunda, terça. Segunda de noite, terça, quarta e hoje, quinta. Foram 4 dias. Não... Teoricamente não é muita coisa. Mas só nesse pequeno espaço de 4 dias, eu escrevi 2 músicas aleatórias, não me pergunte por quê. Eu escrevi um texto, uma prosa. Eu escrevi uma sketch que fala de um vídeo pro TikTok. E eu pensei em 10 e 2 podcasts, sendo esse um. E aí, por quê? Realmente, por quê? Porque quando eu vou, eu realmente falei, eu me inspiro muito. Então, inclusive, uma das coisas que eu tava pensando enquanto isso é a vontade de fazer tudo. Porque eu sou uma pessoa que, às vezes, eu procrastino muito. Não porque eu quero. É só sem querer. Às vezes eu me cobro muito por isso. Porque às vezes eu acho que muitas pessoas são assim. Mas muitas vezes você acaba não fazendo coisas simplesmente porque, eu não sei, não encaixa. Às vezes você perde muito tempo no celular, às vezes você acaba ficando só parado, sentado, não é só porque é como se fosse um bug da mente. Eu não sei explicar direito ou certo, mas é como se é uma procrastinação que você não consegue controlar. Às vezes você quer fazer. É meio que tipo aquela ideia de eu fico pensando nisso, eu quero fazer isso, você fica uma semana inteira pensando nisso, mas você vai fazer aquilo no último dia. Não porque você não pensou e você simplesmente esqueceu, você é desleixado. É porque eu não sei explicar, eu não sei botar em palavras ao certo o que é esse sentimento, mas é como se fosse uma desatenção com atenção, como se você soubesse que você tem que fazer aquilo, mas você não consegue. Você só faz isso. E às vezes, depois desses longos momentos que eu não consigo, bate aquele pico de energia em que eu quero fazer tudo. Basicamente, o que eu quero? Eu quero cozinhar todas as comidas que existem, eu quero ler todos os livros que existem, eu quero aprender todas as línguas existentes, eu quero assistir todos os filmes, eu quero escrever todos os filmes, eu quero escrever novelas, eu quero escrever livros, eu quero escrever roteiros. Eu quero fazer mais o quê? Eu quero viajar o mundo, eu quero conhecer culturas, eu quero catar uma planta e plantar uma árvore, eu quero ganhar dinheiro para ajudar pessoas necessitadas, eu quero contestar os ricos. E basicamente dá vontade de fazer basicamente tudo. Eu quero pintar todas as artes que existem, quero ver todas as artes, quero ver todos os museus, quero fazer tudo. E basicamente do nada. E às vezes isso é frustrante, porque a gente realmente para naquele momento em que a nossa hiperatividade, depois daquele marasmo do que a gente não consegue fazer nada, e aí de repente vem aquele pico de energia, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E não dá. Não dá pra gente fazer tudo. Porque simplesmente não dá, é muita coisa pra gente fazer ao mesmo tempo. E a nossa energia quer fazer tudo. A gente tá com um pico de energia pra ir até o Monte Everest e voltar. Mas só que a gente simplesmente não vai, porque por mais pico de energia que seja, você não vai conseguir fazer tudo que você quer em 2 horas de hiperatividade. E isso é frustrante. Isso é muito frustrante de vez em quando, porque você fica com aquela coisa de tipo, eu sou um inútil. Eu não consigo fazer uma coisa certa. Eu não consigo realizar um sonho meu. Então, é frustrante. E nessa daí eu escrevi, numa desses pensamentos, eu escrevi um textinho, que eu vou fazer um vídeo só dele depois. Mas eu quero falar aqui, porque eu acho que esse texto ficou bem legal.
que é mais ou menos assim. Eu quero escrever todos os livros, e também quero ler todos os livros. Quero gravar filmes e novelas. Quero criar músicas das mais belas. Desejo pintar arte, daquelas que impressionem civilizações até Marte. Quero ajudar o mundo, limpar o mar até o fundo, ter dinheiro para ajudar os necessitados e coragem para enfrentar os endinheirados. Quero festas animadas e pizzas requintadas, museus interessantes e chocolates quentes reconfortantes. Desejo conhecer todas as línguas e todas as culturas, sensações e vistas que levem às alturas. Quero a vida como ela é. Quero tudo para viver. Quero existir, sentir, quero o porvir. Necessito do amor e da alegria, da dor do êxito à alergia à tristeza. Quero a arte, respirá-la, que nenhum sentimento venha a descarte. A vida é muito curta e tenho muito a curtir, pois o que é a vida, se não algo que vale a pena ser sentida sem medida? Isso é basicamente o puro suco do que é o pico de uma hiperatividade que você quer fazer tudo. E eu sei que eu não sou o único que sente isso, porque muita gente tem essa vontade de fazer tudo em pouco tempo, a vida é muito curta, a gente é muito jovem. É como se a gente quisesse abraçar o mundo de uma vez. E a minha mensagem, que eu acho que eu quero que eu tirei desse pensamento tudo, é que sim, nós vamos abraçar o mundo e vamos fazer tudo, mas a gente tem que ter calma. E eu falo isso até pra mim, uma coisa que eu acho que eu falo muito em todos os meus vídeos, é que uma das virtudes que eu menos tenho é paciência. Eu sou uma pessoa extremamente sem paciência de vez em quando. Às vezes eu tenho muita paciência, mas eu sou aquela pessoa... Sabe aquele brincadeira, aqueles meme que você fala, tipo, você tá olhando, você quer saber uma resposta rápida, e aí você fala, Deus, se aquela folha cair agora, é um sim. Se aquela pedra rolar ali, é um não. O tanto de vezes que eu já fiz isso, não tem explicação. Eu acho que Deus deve ficar olhando pra mim falando, meu filho, pra que tanta pressa, meu querido? Que ansiedade é essa, meu querido? E aí eu fico tipo, tá, né, eu tenho que ter paciência, né, mas eu não tenho, o que eu faço na minha vida? E aí é basicamente isso, porque, como eu disse, eu acho que realmente, eu gosto muito de vir aqui falar sobre coisas que eu tenho certeza que muita gente sente. E que quando escutar isso, vai se sentir abraçado. E realmente é você, pequeno querido ansioso, que quer abraçar o mundo em menos de 2 segundos. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Porque eu sou uma pessoa que sim, eu sou uma pessoa que desde há um certo tempo eu tenho vontade de respirar a arte de todos os sentidos. Então eu tenho vontade de... Não é à toa que eu escrevi já um livro inteiro, Bruxas Escondidas de Salem, Histórias de Holocausto, inclusive leia. Eu escrevi esse livro em 3 meses. Escrevi em 3 meses esse livro. E você vai ter noção, e eu já escrevi um outro livro também, que eu não sei ainda, basicamente me bateu a vontade de não usá-lo mais. Sabe aquela coisa de artista que você fica tipo, será que essa ideia realmente é boa? E aí já vem, não, vamos para outro livro então. Eu já tô escrevendo enlouquecidamente, e aí nesse meio de escrever realmente um monte, você fica com aquela vontade, mas eu também quero pintar quadros, eu quero pintar dos mais diversos quadros, usar todas as aquarelas, usar todas as tintas a óleo, enfim. E aí você vem também com o sentimento de, não, mas eu também quero escrever música, eu quero escrever músicas, eu quero ser o maior compositor, eu quero honrar o bom nome de Taylor Allison Swift e ser alguém que ela vai olhar e sentir orgulho. Tipo, um dia eu quero encontrar a Taylor sendo um grande músico, tá? Um dia eu quero encontrar de igual para igual, encontrar o Gião, cara. Escrever músicas incríveis, tão boas quanto as deles. Mas aí você fala, não. Além disso, eu também quero ser um ótimo cozinheiro. Eu também quero cozinhar ótimas comidas, porque comida também é arte. Se você não acha, você está pensando errado. Comida também é arte. É uma arte mexer nos ingredientes, criar histórias para cada... Como se cada ingrediente mínimo fosse uma palavra que vai se juntando e conforme você vai misturando elas de formas diferentes e vai transformando em coisas novas, ela é uma grande história. É uma grande história. Cada ingrediente é um ator, é uma imagem, é um cenário, uma palavra, uma poesia de um livro gigante, de um filme, uma novela. Comida é arte. Mas aí você está falando sobre novela? Eu também quero escrever novelas. Eu quero ir lá na Globo escrever novela, pra passar na novela das 9, tá? Eu vou fazer isso. Mas aí ao mesmo tempo você também fala, mas eu quero escrever livros também, então vamos fazer tudo
tudo. Mas eu também quero viajar. Quero conhecer outras partes do Brasil. Eu conheço muito pouco do Brasil. Quero conhecer cultura, comer tudo quanto é tipo de comida. Quero comer tudo quanto é tipo de comida. Eu quero dançar todas as músicas, desde o carimbó amazonense até... Não, desculpa, carimbó do norte. É, do amazonense. Desculpa. Tá vendo? Eu preciso aprender. Aí que fala, eu não sei de tudo. Eu falo porcaria de vez em quando, então eu quero aprender. Vamos fazer mais, eu quero aprender como dançar desde o carimbó do norte até o funk carioca. E passar as músicas gaúchas e também o shot nordestino e o trap paulista, o pop de todo mundo lá, conhecer de Rita Lee a Lucas Mamadi. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Entendeu o que eu tô querendo dizer? É mais ou menos essa coisa, assim, aquela vontade de abraçar tudo e fazer tudo ao mesmo tempo, só que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, porque geralmente esses pensamentos vêm num momento de pico de hiperatividade muito grande, e geralmente a gente fica tão obcecado por querer fazer tudo ao mesmo tempo que a gente não faz nada, e aí você se sente um inútil porque você não faz nada, e aí você volta pra mesma coisa daquela hora lá que você fica a semana inteira pensando que você tem que fazer um negócio que você acaba fazendo no último dia, ao mesmo tempo que você também fica com aquele... Do nada vem aquele pico de hiperatividade no meio da madrugada que você tem as melhores ideias. E não vamos mentir, a gente tem todo o pico de energia, a gente pensa, a gente tem as melhores ideias. Se eu escrevesse essa música, ia ser um hit perfeito. Se eu botasse essa ideia nesse livro best-seller do New York Times, cara. É sempre assim, é sempre assim. E aí você fica com aquela coisa de tipo... Porque no final, esse pico esse pico de energia é fogo de palha. É fogo de palha porque ele acaba rápido. Ele acaba muito rápido. É uma pequena faísca, um pico de esperança. Que você pensa que você pode fazer tudo em menos de 2 minutos. Mas no final você não pode. Porque você é só um ser humano. Numa natureza humana. Que você se engana pensando que pode fazer coisas grandiosas do dia pra noite, mas você não pode. Coisas grandiosas demoram. Coisas grandiosas demoram e muito. Muito mesmo. Muito mesmo não, tá? Desculpa, fui dramático um pouquinho, tá? Não vamos botar uma linha, porque dependendo das coisas, pode ter vários exemplos de quanto coisas podem demorar. Às vezes pode acontecer milagres acontecem. Mas o que eu tô querendo dizer é, realmente, do dia pra noite as coisas não acontecem tão fácil. A grande maioria das pessoas, grandes atores, escritores, cineastas, grandes pintores, grandes cozinheiros, todos os exemplos que eu falei, todos os exemplos que você pensar, a grande maioria não foi do dia pra noite. Se tiver um do dia pra noite, foi um milagre. Mas a grande coisa é que não é do dia pra noite. E eu falo isso em vários vídeos. Se você pegar, até deve parecer repetitivo, mas é porque meus insights acabam sempre indo para o mesmo ponto, porque eu sou assim, eu sou um ansioso que quer abraçar o mundo de uma vez e fazer tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu quero ser um grande escritor, eu também tenho ideia, eu tenho vontade de ser um ator. E ao mesmo tempo que eu tenho vontade de ser ator, eu tenho vontade de ser a pessoa que cria o filme. E ao mesmo tempo que eu quero ser a pessoa que cria o filme, eu quero ser a pessoa que faz grandes comidas que vão estar na mesa daquele filme. Entende o que eu tô falando? E no meio disso tudo eu quero ler tudo quanto é livro que tem possível. Meu Deus, eu não consigo ler. Eu tô com um monte de livro encalhado. Porque eu simplesmente bate uma ressaca literária que eu fico meses sem ler. Eu não consigo fazer uma review de livro. Então entende o que eu digo? É essa vontade de abraçar o mundo que acaba virando uma grande ansiedade. Essa é a grande coisa. O que deveria ser um pico criativo se torna ansiedade. Porque muitas vezes a gente não consegue fazer tudo e isso frustra pra caramba. Então, acho que é a mensagem que eu queria deixar com esse vídeo. E pra mim mesmo, até. Porque eu acho que tudo que eu falo aqui também serve muito pra mim. É que... Vamos ter calma. Vamos ter calma. Realmente não dá pra abraçar o mundo. Fazer uma coisa de cada vez é a melhor coisa, acho. Fazer uma coisa de cada vez, saber organizar. Eu acho que a organização é tudo. Disse a pessoa menos organizada da vida, mas eu tô falando porque eu sei que é isso. Eu simplesmente só não consigo. Eu tento, mas eu não consigo. Que é... organização, sabe? Tipo, eu acho que se você tiver foco naquilo que você quer fazer, força de vontade, se for algo que incendeie a sua alma de forma boa,
e que você sinta que é pra você, você vai conseguir, mas é preciso foco. Porque é como diria... Me veio essa frase agora. Eu nem assisti Rock, mas é que nem a frase do... Se não me engano, esse vai ser Stallone, que o Rock Balboa fala. Que é: a coisa não é sobre quão forte você bate, mas quantas vezes você vai se levantar da sua queda. E eu justamente acho que essa frase é muito boa. Mesmo que eu não tenha assistido nenhum filme. Mas realmente é isso, sabe? Não é sobre o quão forte você vai, com quanta garra você tá pra fazer aquilo naquele mísero segundo de pico de criatividade. Mas é sobre a constância de você manter essa energia, não lá no alto. Porque a gente é ser humano, como eu disse, a gente é ser humano. A gente não é perfeito, a gente não faz nada perfeito. Então, nosso pico, as coisas vão. Tem dia que você vai estar se sentindo na fossa e você não vai conseguir fazer nada. Mas é que nem a Taylor Swift fala: quando você faz aquilo mesmo com o coração quebrado, você sabe que você é bom. Na música I Can Do It With a Broken Heart. Porque realmente é isso. É mesmo naquele dia que você está se sentindo uma fossa, você faz, nem que seja um pouco. Nem que seja você escrever 2 linhas daquela coisa que você está fazendo, daquele projeto. Você escrever 2 linhas, 2, já é melhor que nada. E nos dias que você está com um pico, você saber canalizar para ela não ser caótica. E saber canalizar para fazer certinho. E no dia que você está mais ou menos, você faz. Mas é realmente sobre isso, sabe? É tipo... A grande coisa é sobre você saber usar as inspirações da vida. É sobre realmente, eu acho que o top do comentário desse vídeo é calma. Porque é tanta calma, para como falei no começo do vídeo, a calma para você saber olhar para a natureza, seja a natureza do mundo, seja a natureza humana, e encontrar a poesia nela, porque encontrar a poesia é tudo. Se você é artista, o momento que você encontra a poesia, você nunca mais vai conseguir deixar de ver a poesia no mundo. Então saber enxergar a poesia no mundo, porque ela vai te trazer muita inspiração. E eu sempre falo isso, muita gente quando... Teve já algumas pessoas que vêm a mim como... Quando eu tô fazendo vídeos sobre escrita e tal, porque eu faço muito vídeo sobre escrita, às vezes até de forma... na comédia, de forma cômica. E as pessoas, muitas vezes alguns falam, sobre bloqueio criativo e tal. Eu acho que um dos meus grandes conselhos para quando a gente tem bloqueio criativo para criar é você saber parar e olhar o mundo à sua volta. Porque o mundo é uma grande fonte de inspiração a todo momento, não importa onde você esteja. Não importa onde você esteja. Tudo é inspiração nesse mundo, tudo é poético. Você pode não enxergar, mas tudo nesse mundo esconde nem que um pingo, um mísero fragmento, tipo aquelas areias da praia, aquele mínimo grão, tem poesia em tudo. Tudo é arte nesse mundo. Não é à toa que existem tantos tipos de artes, tantos tipos de música, tantos tipos de estilos literários, tantos estilos de filmes, tantos estilos de música. Não é à toa que existe arte para dar e vender. Porque tudo nesse mundo tem poesia. Basta você enxergar. Então é preciso ter calma, porque você não vai enxergar. A poesia não vai bater na tua cara, às vezes bate, mas não é comum. Então você tem que ter calma para enxergar a poesia e calma para você saber canalizar. Porque você vai chegar no momento em que você vai fazer tudo. Todo mundo pode ser um grande Rodrigo Hilbert da arte e fazer tudo. Pra quem não sabe, Rodrigo Hilbert é um cara muito famoso que ele... Literalmente, o cara não só cozinha, ele vai fazer a casa, ele vai fazer a cozinha, aí ele faz o forno, aí ele vai na árvore, vai catar a madeira, vai fazer uma colher de pau pra mexer o arroz, ele vai plantar o arroz... Tô dizendo, cadê? Não é tão assim, mas é basicamente isso, cara. Ele sabe muito bem fazer as coisas. Inclusive eu acho ele muito incrível. Mas, entenda, você pode chegar nesse nível, não é... Você pode chegar, mas é preciso ter calma. Você tem que ter muita calma, muita disciplina, muito foco e muita vontade de fazer aquilo. Pra você realmente chegar em fazer aquilo. Porque não é fácil ser um ser humano, principalmente se você tem mais ou menos a mesma idade que eu. Pelo caso dos... Entre os 15 aos 29 anos, que é uma fase tão... tão... sabe? Tão doida da vida.
Porque realmente você tem, principalmente nessa fase, a gente tem muita vontade de fazer tudo. Porque a gente basicamente não sabe nada. A gente não sabe nada de nada. E a gente quer fazer tudo de tudo. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Então é só basicamente não ter medo de você fazer o que você tá à vontade, de mostrar a sua arte pro mundo. Desde que não machuque ninguém, por favor, não seja um Léo Lins da vida. Sabe, tipo... Quando eu falo seja feliz e faça o que você ama, só não denigre, machuque ou diminua o outro, o coleguinha, o seu irmãozinho ao seu lado. E não seja mentiroso consigo mesmo. É só você não machuque o coleguinha, não machuque o coleguinha e seja feliz, sabe? E seja feliz, seja sincero, porque as pessoas que realmente fazem as coisas que amam, pessoas que fazem grandes coisas, aí sim, pessoas que fazem coisas grandiosas nesse mundo, são aquelas que são extremamente, são verdadeiras consigo mesmo. São aquelas que não fingem ser alguma coisa só pra agradar o outro. São aquelas que não fingem falar coisas legais só pro outro ser feliz, sabe? Mas enfim, basicamente é isso. É basicamente isso. Espero que tenha saído alguma coisa boa desse monte de falatório. 31 minutos de vídeo, meu Deus. Se você chegou até o fim, obrigado por escutar minha voz durante tanto tempo. Não sei nem se eu aguento escutar minha voz tanto tempo assim. Mas... enfim. Se cuidem. Cuidem do seu coleguinha ao lado, seu ser humaninho do seu lado. E sejam felizes. É isso, se cuide todo mundo. Que Deus proteja e abençoe cada um de vocês. E Maria interceda por cada um de vocês. E tenham, independente da fé de vocês, que o Deus de vocês proteja vocês, sabe? Que Deus abençoe todo mundo. E é isso. Um beijo e até a próxima.